esse jogo das quartas de final, a partida de ida. E vamos começar com os seus jogos por aí. O Benfica, Arthur Quesada, que manda a partida, não tinha perdido na temporada em casa até fim de semana. Como é que isso pode afetar esse Benfica? Como chega esse time para a partida contra a Inter? Pois é, né? Na sexta-feira perdeu para o Porto aqui no Estádio da Luz. Uma vitória que, obviamente, para o Porto significa muita coisa em termos de orgulho, mas em termos de tabela ainda está muito difícil para brigar no Campeonato Português. São 7 pontos agora, faltando 7 rodadas para o final para tentar ser campeão. E para o Benfica, talvez ligue aí um sinalzinho amarelo, mas para falar bem a verdade para vocês, Porto e Benfica é um campeonato muito à parte, é muito aquém, né? A rivalidade entre as duas equipes e o jeito que tem sendo dos últimos anos não pode ser um balizador assim tão importante para a temporada como um todo. O que pode mexer, e essa foi a tônica das entrevistas hoje, tanto do Roger Schmidt quanto do Gonçalo Ramos, é mais na mentalidade, né? Não ter tanta aquela confiança que tinha até esse momento da temporada. Mas se a gente pegar o recorte da temporada como um todo, temos aí um time que já marcou 113 gols, um time que perdeu 2 vezes só na temporada, um time que tem uma gordura muito grande no seu campeonato. Então, assim, olhando para o futuro e projetando o que o Benfica pode entregar nessa temporada, o resultado contra o Porto não deveria importar tanto. E talvez não importe. E talvez seja até bom na perspectiva de ligar um sinal e não deixar o Benfica tão acomodado. Porque na tabela de classificação, num campeonato português, quando você polariza já com 10 pontos de gordura, na teoria você consegue se acomodar. E eu também gostaria de dar mais mérito para o Porto do que para o Benfica. O Porto engoliu o Benfica aqui no Estádio da Luz. O Porto entrou com uma fome muito maior de vencer o jogo, e o Sérgio Conceição, como eu já elogiei aqui diversas vezes, é um excelente treinador, conseguiu dominar o Benfica, mesmo jogando fora de casa, e atrapalhar todas as ações e positividades que a gente vê na equipe dos encarnados nos últimos tempos. O Benfica foi superior em tudo, né? Inclusive no tal Gegenpressing, que é o que o Roger Schmidt implementou muito bem aqui no Benfica nesses últimos meses. O Porto foi superior nisso, né? No roubo de bola depois da perda em velocidade, e o meio-campo do Porto com o Gruitch, com o Otávio, com Uribe, torcedor do Flamengo que está de olho no Uribe aí, né? Fez uma partidaça e o Porto foi muito superior, né? Poderia ter feito até mais gols, mas como eu disse, é um campeonato à parte. Acho que serve para o Benfica dar uma acordada e não se acomodar na temporada. Mas olhando para o que o Benfica já fez até agora, principalmente nesse primeiro jogo contra a Inter de Milão, e a Clara vai falar mais da Inter, o Benfica segue como favorito. Eu estava fazendo as contas aqui, o Benfica em casa na Champions jogou 6 vezes nessa temporada, contando as fases preliminares, né? E já fez 19 gols. Gonçalo Ramos, que é o principal artilheiro do time na temporada, fez 19 dos seus 25 gols também em casa. Ou seja, o Estádio da Luz tem sido muito mais uma fortaleza do que uma debilidade. Então, por isso que eu acho que o recorte do clássico talvez não sirva para a gente fazer uma análise do que vai ser o jogo contra a Inter de Milão, Tati. O Arthur trouxe o lado do Benfica, dona Clara Albuquerque. Vou te pedir para trazer o lado da Inter, que não vence. Eu estava olhando, acho que são 6 jogos seguidos sem vencer, e vem de empatar com a Salernitana. São 6 jogos sem vencer, 3 derrotas e 3 empates, e nos últimos 8 jogos apenas uma vitória. É o pior momento da Inter na temporada. Se a Inter já não era um time que tinha um jogo que a gente via no mesmo nível do Benfica, né? Já via num nível abaixo, mas eu acho que quando teve o sorteio, ainda que o Benfica fosse melhor time, a gente conseguia ver um pouco mais de chance na Inter, naquilo que a gente tanto falou, né? De ser um time que não se incomoda de jogar feio, que traz o adversário para o seu nível e que muitas vezes consegue vencer assim. Foi assim que chegou até as quartas de final da Champions. Mas nesse momento é uma Inter ainda pior, digamos assim. É uma Inter que joga feio e, além disso, não consegue vencer. É um time que perde as oportunidades que tem, vive individualmente momentos ruins dos seus principais jogadores. E aí, se a gente pensa no Lautaro Martinez, no Lukaku, no Barella, jogadores que individualmente em algum momento fazem diferença
não estão fazendo. Sem dúvida, é o pior momento da Inter na temporada. Saiu, inclusive, da zona de classificação no campeonato italiano para Champions, Inzaghi sendo ainda mais pressionado, porque antes, ainda que tivesse ali uma insatisfação do Inzaghi por conta da inconstância no campeonato italiano, existia a sensação de que, ok, ao menos nas Copas ele está fazendo diferença. Então tinha ali uma certa paciência, por um lado, com um técnico que já vinha sendo um pouco questionado, mas agora a pressão em cima do Inzaghi já é bem maior. E é uma Inter que, se no sorteio, repito, a gente conseguia ver um pouco mais de possibilidades, hoje, para mim, ainda mais o primeiro jogo sendo na casa do Benfica, é uma Inter que caiu muito de nível e o Benfica, para mim, ganhou ainda mais favoritismo, mesmo tendo uma derrota no final de semana no Clássico. Daqui a pouquinho, mais para o final do programa, a gente vai fazer um Power Ranking. O João tá com todas essas palavras aí dos times dessas quartas de final da Champions, e aí cada um aqui vai colocar o Benfica e a Inter em cada lugar. Mas, para aproveitar o seu Arthur Quesada, antes de eu não vou estar aqui no Power Rank. Tu não vai estar. Já vi que vai dar problema esse Power Rank aí. O resto vai estar, Arthur. Para avisar primeiro que esse Benfica Inter é amanhã no canal Space e na HBO Max a partir das 3h45 da tarde, então já anotem aí. E aí eu vou fazer o seguinte, eu já vou saltar para o próximo confronto, porque eu quero aproveitar o Arthur Quesada antes dele sair, porque ele tem as entrevistas coletivas, e depois a gente segue por aqui. Arthur, vamos passar para o outro jogo de amanhã, que é Manchester City Bayern de Munique, que você acompanha na TNT e na HBO Max. Eu quero te utilizar, Arthur Quesada, para falar do Bayern de Munique, que neste final de semana venceu por 1-0 o Freiburg. 1-0 só. E tá bom. Viu? Tá bom, porque já tinha sido eliminado da Copa da Alemanha pelo próprio Freiburg. Tô brincando, não tá bom. Assim, eu acho assim, quando a gente teve o sorteio e olhamos para o Bayern do Nagelsmann, víamos contra o Manchester City talvez até um ligeiríssimo favoritismo do Bayern de Munique, pelo menos da minha parte, né? 51-49, se fosse para apontar algum favorito e não ficar em cima do muro dos 50-50. Hoje, cara, eu tenho minhas dúvidas, porque a diretoria do Bayern de Munique trouxe para si uma pressão, para si e para o plantel, uma pressão muito grande quando você resolve dar um cavalo de pau no meio da temporada, mandar um treinador que estava dando certo ir embora, porque o Nagelsmann estava dando certo, estava vivo nas 3 competições, brigando cabeça a cabeça na Bundesliga, mas segue brigando assim também, dentro da Liga dos Campeões, 8 jogos, 8 vitórias. Então, a diretoria fez com que o Bayern colocasse nos seus ombros uma grande pressão e na eliminação da Pokal, da Copa da Alemanha para o Freiburg, essa pressão ainda ficou mais evidenciada. Será que vai dar tempo do Tuchel implementar tudo o que ele pensa de futebol, tudo que ele quer desse time, o que ele consegue distrair de melhor de um plantel que a gente sabe que talvez seja o mais qualificado da Europa? Será que vai dar tempo disso acontecer? Será que o Tuchel vai conseguir adaptar esse Bayern a diversas situações diferentes durante o jogo? E quando a gente olha para o Bayern de Munique nas últimas atuações, a verdade é que me parece que o Bayern ainda está tentando entender o que o Tuchel vai estar querendo, né? É óbvio que a gente tem aí algumas mudanças táticas, por exemplo, nesse último jogo o Choupo-Moting não jogou e não vai poder jogar contra o Manchester City, e o Bayern carece muito de um centroavante. Ele colocou o Gnabry de falso 9, ora intercalando com o Mané também jogando por essa função. E assim, todos esses experimentos seriam mais fáceis num treinador que já conhece o elenco, já trabalha com o elenco num ano e meio, e não de um cara que acabou de chegar. Aí as pessoas podem falar, mas o Tuchel conseguiu fazer isso no Chelsea. No Chelsea, quando é que ele entrou naquele Chelsea campeão em 2021? Foi em janeiro. Foi em janeiro de 2021. O Tuchel acabou de entrar em abril. Não sei se vai dar tempo, e a pressão hoje no Bayern é maior do que a pressão no Manchester City, na minha visão. Porque esse entorno todo, esse problema todo que a diretoria trouxe, vai afetar, obviamente, os jogadores. Será que está todo mundo satisfeito com essa mudança assim, de uma hora para outra? O Bayern de Munique não foi bem contra o Freiburg nas 2 ocasiões, tá? Acho que até nesse último jogo foi melhor, venceu o jogo, mas não foi aquele Bayern que a gente estava acostumado a ver, e como foi contra o Borussia Dortmund. Eu tô com a sensação de que ele tá tentando recuperar alguns jogadores, hein? Isso que a gente fala do elenco do Bayern de Munique no papel mas na prática
Mané, Sané e Gnabry estão jogando muito abaixo há muitos meses do que podem. O Sané é um fantasma nesse momento do Bayern de Munique, perdeu o gol cara a cara inacreditável no sábado, já tinha perdido antes, caiu muito de rendimento. Sem o Choupo-Moting, sem o 9, o Thomas Müller parece sem função, parece uma peça que não encaixa. Então concordo que o Nagelsmann não foi mandado embora pelo nível de futebol, foi mandado embora por outros problemas e que gerou problemas de futebol. Então é um Bayern de Munique que, vejam só vocês, parece sem norte. É o time que mais parece gelado em tudo, parece sem norte e com muito elenco descompensado nesse momento da temporada. Muita gente muito abaixo do que deve jogar. A gente já vai falar também mais sobre o Bayern, só que eu quero te liberar, senhor Arthur Quesada, que eu sei que tem entrevista coletiva. Muito obrigada por estar aqui hoje. Daqui a pouco vai ter o tal do walk around. Ou seja, podia ser moon walk around. Os caras andando de costas assim. Aqui. Daqui a pouco a Inter de Milão vem fazer o reconhecimento do gramado, porque é a primeira vez que eles vão ser apresentados por um gramado. Tchau. Beijo para vocês. Tchau, até depois. Valeu, Arthur Quesada. Seguimos aqui analisando esse Bayern de Munique e Manchester City. O Arthur já trouxe aí um pouquinho do Bayern. Fred, Manchester City, no qual você está aí na sala de entrevistas coletivas neste momento, vem de vencer o Southampton, né? Por 4-1, com mais 2 gols do Haaland. Como é que chega o Manchester City? Chega engatando a 4ª marcha no momento certo da temporada. É o Manchester City que vem de, se não me engano, 8 vitórias consecutivas na temporada. É o Manchester City que vem de atuações, se não inteiramente convincentes, sempre dominantes. Um De Bruyne que, para mim, foi o melhor jogador em campo contra o Southampton. Os holofotes vão, claro, para o Haaland e devem ir, pelo menos parcialmente, mas o De Bruyne ele criou oportunidades para sair de campo com 4 ou 5 assistências. Inclusive chegou à marca de 100 assistências na própria carreira dentro da Premier League. É o cara que chegou mais rapidamente a essa marca. Mais de 60 jogos à frente do Cesc Fábregas, que era quem tinha chegado mais rapidamente antes do De Bruyne. Inclusive, acho que o De Bruyne é mais um lembrete de como ele senta na mesa dos maiores meias da história da Premier League, porque é impressionante o que ele já fez e o que ele vai continuar fazendo. E tem o Haaland, que, cara, nos últimos 3 jogos que ele esteve em campo, ele marcou 10 gols. É uma média de nenhum quase completo. Então, exato, é uma média de 1 gol a cada 19 minutos e meio. Nossa Senhora. É absurdo. É um absurdo, cara. É um absurdo, assim. São 195 minutos nos 3 jogos. Ele não completa os 3 jogos. E ele faz 10 gols contra Southampton, Burnley e Leipzig. O De Bruyne, que já deu 7 assistências para o Haaland nessa temporada. Maior dupla do futebol inglês. Então, assim, as coisas estão se ajeitando no Manchester City. Chega muito bem para esse confronto. Chega muito saudável. O próprio Haaland, que teve um pequeno probleminha físico que não jogou contra o Liverpool, já está recuperado. Então, assim, se o Bayern chega com muitas dúvidas, o City chega com cada vez mais certezas. Porém, eu só quero deixar meu pitaco aqui, eu acho que com o Nagelsmann, o City era mais favorito, tá? Eu acho que o jogo encaixava mais. O Tuchel sabe armar um time sempre chato contra o Guardiola. 1-0 para um, 1-0 para outro, é sempre um jogo muito amarrado. Foi assim na passagem do Tuchel contra o City pelo Chelsea. Então, eu acho que o jogo fica um pouco mais encardido, viu? Eu não sei se a coisa vai para aí pelos jogadores. Porque pelos jogadores que o Chelsea tinha, os jogadores que o Bayern tem, é muito difícil você pedir coisas parecidas. O que me chama muito a atenção é a diferença do Manchester City depois de fazer o primeiro gol. A impressão que eu tenho que o adversário tem que deixar o jogo o mais longo possível, porque o Southampton, enquanto conseguiu não tomar gol, o Manchester City jogou muito mal. Não conseguia criar nada, era aquele típico jogo modorrento, que quem sabe uma hora vai entrar e tal. Depois que entra, acabou o jogo, cara. É 4-1, poupando o jogador. O Álvares sempre que entra marca, né? Ele deve ter quase 20 gols na temporada sendo reserva, é incrível. Mas deixar o jogo longo contra o Manchester City, impossibilitar que ele saia na frente e que você comece a errar e dar espaço, é a chave para jogar contra esse time. Em todos esses jogos e dessas sequências que o Fred falou, depois que eles fizeram 1-0 contra o próprio Burnley, tava difícil contra o Burnley até os 30 minutos, quando sai 1-0, o jogo acaba 6 e podia ter acabado mais.
Então, a questão é se manter vivo, manter a cabeça em cima da água contra eles. Aí é que tá o ponto, porque defensivamente eu confio muito pouco no Bayern de Munique. A não ser que o Tuchel consiga dar essa volta e fazer o que o Fred falou, né? Encarar muito bem os times do Guardiola. No último jogo, para fazer isso que ele fez, foi tirar um dos volantes, né? Tirou o Goretzka, colocou o Musiala, que deixou o time mais ofensivo ainda. Alguma coisa ele vai ter que arrumar para fazer, claro, eu quero, porque senão complica bastante. Eu esse Bayern de Munique dessa temporada, eu confesso que eu não peguei, assim, as decisões são estranhas, assim, tá muito claro que não foi uma decisão de campo, mas tem algum jogador, não sei, tá? Esse Bayern de Munique pra mim é estranho, viu? Não sei, não tô botando fé não, tô mais no City para esse jogo. Manchester City, Bayern de Munique, amanhã, TNT e HBO Max, a partir das 2h30 da tarde, hein? Não vai perder, porque assim, é só o jogo de ida. Atenção com esse jogo, Dona Clara Albuquerque, Milan e Napoli. Esse confronto é todo teu. Milan vem de empatar 0-0 com o Empoli, o Napoli vem de vencer 2-1 o Lecce. É Lecce? Lecce. O Lecce. Como chegam essas duas equipes? Chegam bem não, viu? Em geral, os italianos, na verdade, foi um final de semana bem ruinzinho de todos os italianos, mesmo o Napoli que venceu, fez um joguinho bem ruinzinho, faltando criatividade, talento, jogo feiozinho assim mesmo. A gente precisa entender se é um Napoli que está indo um pouquinho mais para esse caminho. É verdade que no campeonato italiano, já com 16 pontos de liderança, enfim, tá muito claro que vem, então a gente pode entender que pode começar a ter um mental ali, um início de um relaxamento, a cidade já está todo comemorando o terceiro título, mas é preciso ficar de olho, né? Porque já são 2 jogos, sendo a derrota pro Milan, né? O 4-0, e agora esse 2-1, que é uma vitória, sim, mas não foi um time tipicamente, não foi um jogo tipicamente do Napoli, e ainda temos dúvidas sobre Osimhen jogar ou não. E o Spalletti, na verdade, tem problemas no ataque, porque ele está em dúvida nesse momento com o Osimhen, com o Simeone e com o Raspadori. Então a gente precisa entender quem ele vai conseguir colocar em campo. Se o Osimhen estiver, se ele vai estar 100%, que é um jogador que fez falta nesses últimos 2 jogos do Napoli. Mas é aquela coisa, é clássico italiano. Não acredito que o jogo seja igual ao que a gente viu no 4-0 do Milan. Foi um jogo perfeito para o Milan e um jogo irreconhecível do Napoli. Acho muito difícil que isso aconteça novamente. São 2 jogos. E se a gente pensar num recorte maior, o Napoli é um time melhor do que este Milan. É um time mais talentoso e é um time também mais eficiente. Não, assim, primeiro que o Osimhen faz muita falta, faz falta demais. O tanto que caiu que Kvaratskhelia sem o Osimhen nos últimos 2 jogos. Pode ser que esteja batendo alguma coisa de ansiedade também, à medida que vai ficando perto, o time não é campeão, vai ficando ansioso para que chegue logo e que nunca que chega. Simplesmente uma questão de tempo, não é nem questão de ponto, é uma questão de tempo até chegar. Mas para o Milan é a tempestade perfeita, né? O Milan criou a tempestade perfeita para o Napoli. Há 10 dias fez um 4-0 em Nápoles. Depois o Napoli não consegue se levantar e jogar bem, ganha com um gol de rebote de escanteio e um gol contra, e tomando muito aperto no final do Lecce, e agora tem que ir para Milão, com todas as dúvidas e sem o Osimhen 100%, não sei se vai jogar, mas com certeza sem 100%. Para começar a eliminatória, a coisa virou de uma maneira incrível para o Milan. O Milan criou um tanto de coisa na cabeça do Napoli de 10 dias para cá. Então, se era um confronto muito desequilibrado, não é mais. E só uma curiosidade do confronto, eles se enfrentaram, né, nessa temporada, obviamente, 2 vezes, né? Esse 4-0 do Milan, que foi em Nápoles, e o 2-1 do Napoli no primeiro turno, que foi no San Siro, mas nas últimas 6 vezes que eles se enfrentaram, nunca, nesses 6 jogos, o time da casa venceu. Sempre o visitante venceu nos últimos 6 jogos. Então, na teoria, a gente pode, enfim, se o Napoli vencer agora, isso continua uma linha aí de 7 jogos consecutivos com o visitante vencendo no confronto entre Milan e Napoli. E só um caos rapidamente, não sei se vocês viram que o Guardiola falou hoje para o Spalletti. Sim. Não vi. Maravilhoso. Um jornalista italiano estava na entrevista coletiva mais cedo
e foi perguntar para ele. Ele tentou torcer esse jogo para a Itália, né? E é um aviso pro pessoal que acha que só a gente do Brasil que faz isso. Todo mundo faz. Aí ele falou, olha, pegar o Bayern, enfim, um time experiente de Champions e tal, será que é melhor ou pior do que, sei lá, por exemplo, pegar um time que tá voando e não tem experiência de Champions, tipo Napoli? Adoro. Bem feita a pergunta, hein? Bem feita. Não conseguiu. E aí o Guardiola falou assim, você é da Itália, né? Aí ele, sim. Então, eu prefiro evitar falar sobre o Napoli, porque o treinador vai ficar na bronca comigo, ele é muito sensível. E deixou isso aí e partiu para responder sobre o Bayern. Tá formada essa rivalidade aleatória entre o técnico do Napoli e o técnico do Manchester City, assim, aleatória total. Ó, Milan e Napoli, jogo exclusivo da TNT e da HBO Max, quarta-feira, a partir das 2h30 da tarde, então não esqueçam que é exclusivo TNT e HBO Max. Vamos agora para Chelsea, que voltou a perder. É impressionante isso aqui. Marcelo Beckler e Fred Caldeira. Vou deixar os dois falarem sobre o Chelsea aqui, porque acredito que tem bastante coisa para falar, mas como chega o Chelsea? Quem quer começar? Não tem nada para falar, porque o Chelsea não faz a menor ideia do que ele vai fazer aqui. Eu precisei ver 2 vezes o vídeo que o Fred explica por que o Lampard é bom para caçar argumentos. Era um time que tá há 1 ano e meio, desde que o Lampard saiu, se acostumando a jogar com 3 zagueiros. Aí que varia, vai um 3-4-3, 3-5-2, às vezes coloca um cara que segura mais, outro não sei o quê. Primeira medida, dia 1 do Lampard, 4-4-2, 4-3-3. E muda tudo, e muda a forma de jogar. Cara, vai jogar contra o Real Madrid daqui a 3 dias. Demoraram uma vida para decidir quem quer ser o técnico. Ficou 4 dias sem técnico no meio da temporada. Um barco completamente à deriva antes do jogo mais difícil do ano, que tem que salvar o seu ano. E aí ele volta para um 4-3-3. O time joga muito mal contra o Wolverhampton. A impressão que dá é que vai jogando cada vez pior e cada vez por um motivo novo. O efeito Enzo Fernandes, que por 4 ou 5 jogos fez bem, que o Chelsea fez 2 gols no Dortmund, fez 2 gols no Everton, fez 3 gols em não sei o que, acabou, já virou uma fumaça, já não é mais nada, já é um jogador absolutamente comum de novo. Enfim, é um fio desencapado, pode jogar aqui e jogar muito bem, porque o futebol tem dessas coisas, mas a lógica é de que esse time saia do Santiago Bernabéu quase que eliminado já, porque esse time não tem cara de absolutamente nada. Eu gravei aquele vídeo falando do Lampard ser uma boa, porque é temporário, né? E comparando com deixar o antigo auxiliar do Potter, que foi demitido, mas foi antes dessa estreia do Lampard que ele mudou coisas que eu não imaginava que ele fosse mudar, cara. Colocar o Enzo de primeiro volante para você liberar o Conor Gallagher, você prender o Reece James, dar minutos pro Aubameyang. Assim, isso? Ele não joga desde outubro. É uma loucura, cara. É uma loucura. Então, assim, é muito, muito, muito difícil. A sensação do Beckler é a mesma que a minha. O próximo jogo do Chelsea é sempre pior que o anterior, mas melhor que o seguinte. Então, cara, não sei. Vai precisar, sei lá, cara, ligar pro Roberto Di Matteo e falar, então, me empresta sua aura para fazer alguma coisa acontecer no Santiago Bernabéu. A questão é, o Chelsea ainda tem um catadão, mas ainda tem jogadores que individualmente são bons, né? E aí isso, o futebol já tem diversos exemplos na própria história de que é um instalar que você pode fazer com que as individualidades apareçam. Mas, cara, assim, se fosse colocar em probabilidade, tá cada vez menor. Assim, o Chelsea vai precisar cada vez mais de um milagre. A boa notícia é que vai jogar melhor no Santiago Bernabéu do que quando voltar para a Inglaterra. Segundo o Fred, vai pionando. Pela lógica. O futebol é um troço muito louco e a gente já viu histórias muito que a gente imaginava impossível, quase impossível e tal, e não era impossível. Então eu sempre deixo esse asterisco aí, mas realmente... Eu assisti o jogo do Chelsea e eu fico totalmente... É que eu tô perdida com o Chelsea desde o início da temporada, eu não consigo entender o que é, como é que joga esse time. Cara, eu assim, admiro o Fred conseguir explicar um pouco do que é o Chelsea, porque eu fico perdida.
Nem É o um Mason troço- Mount, nem é um eu, troço- nem você. Você tá na mesma página que todo mundo, tá? Cara, eu fico assim, entendeu? O Real Madrid perdeu no fim de semana, mas eu nem coloco muita importância nessa derrota do fim de semana, porque claramente o Real Madrid já estava pensando no jogo contra o Chelsea. Assim. O Ancelotti fez 6 alterações no time, deu descanso para meio mundo pensando no jogo contra o Chelsea. O Real Madrid enfrentou um adversário que é super complicado para o Real Madrid jogar sempre, que é o Villarreal. Uma brecha que o time dá, eles vão lá e matam. Sempre alguém faz o melhor jogo da temporada contra o Real Madrid no Villarreal. Dessa vez foi o Chukwueze. Então, assim, eu nem coloco muito nessa derrota, porque o Real Madrid já largou de mão o Campeonato Espanhol, porque o Barça está muito na frente. Então, nem coloco muito. Agora, não sei de que forma pode pesar, porque, né, vem de uma derrota no Bernabéu, tinha metido 4 no Barcelona, vinha de toda a euforia da Copa, mas o Ancelotti até deu um dia mais de descanso para os caras, então, assim, tudo levou aqui no final de semana o Real Madrid tivesse totalmente desconectado para o jogo contra o Villarreal. E aí o Ancelotti vai e escala 4 atacantes, desequilibra totalmente o time, tira o Camavinga do time, bota o Tchouaméni, que realmente não vive um grande momento. Então, assim, tudo levou ao Real Madrid perder o jogo. Mas, assim, a sensação que eu tenho continua sendo a mesma, que esse time, quando é Liga dos Campeões, os caras incorporam um negócio e diz, não, tem que dar o meu máximo porque é Champions, e o Real Madrid precisa fazer um bom resultado em casa, porque dessa vez não decide a eliminatória em casa. A gente já viu contra o Liverpool, no primeiro jogo, que o Ancelotti não poupou, foi com tudo, e a gente já tem um pouquinho de dúvidas aí como é que vai ser esse Real Madrid. Mas, assim, é um time irregular que dentro do caos ele funciona. Então, o caos já está colocado porque já vem de uma derrota. Então, vamos ver como é que o Real Madrid vai encarar o jogo de Champions. Mas a gente sabe que Real Madrid a gente vai ver, isso é fato. Não, e acho que não tem nenhuma interferência o que foi o jogo com o que será. É um time maduro o suficiente, sabe, para não... Você falou de caos, é incrível como o caos vai bem pro Vini Júnior. Como ele adora o caos, como o conflito faz ele jogar bem. Porque quando o jogo estava morno, ele estava morno também. O Foyt, que é o lateral direito argentino do Villarreal, que já tinha se picado com ele no jogo de Copa, começou a entrar mais e toda jogada era faltinha, e toda jogada depois da faltinha tinha uma beliscadinha e tal. O Vinícius começa a bater boca com ele, no primeiro tempo já tem uma bola que o Vinícius atropela ele de tão mais rápido que é. E no segundo tempo tem uma faltinha e uma beliscadinha. A próxima bola que vem, o Vinícius mata ela de costas, tabela e vai dentro do gol com a bola. Cara, ele dá uma caneta dupla. Ele dá uma caneta no cara e o drible da caneta vira uma gaúcha em outro. Ele passa dentro da defesa dos caras inteira porque o cara provocou ele. Então, como adora isso, como gosta de criar o conflito, porque às vezes os caras pensam que desequilibram ele com o conflito. E agora tá acontecendo o Vinícius desequilibrar os caras. Ele tá tão confiante de que se o cara vai pra tentar joguinhos com ele e tal, ele tá ganhando esses joguinhos nos últimos jogos. Ele fez isso contra o Foyt. Então me chamou a atenção como ele adora o caos e como que isso vai bem pra ele, como que essa energia do conflito vai bem ao Vinícius Júnior. O Real Madrid é um time que vive e gosta de viver no caos. Então, se preparem para o jogo de quarta-feira, Real Madrid e Chelsea, jogo exclusivo da HBO Max, na quarta, a partir das 2h30.